Você está com seu coração aberto aí para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Mas nós temos aqui a alegria de receber aqui o pastor Jarbas, né? A pastora Patrícia. Eu sei que ela não vai ficar muito vermelha, que eu não vou chamar ela aqui. Eu pedi para ela ficar de pé. Você dá um aplauso aí à pastora Patrícia. Ela me pediu uma oportunidade, eu falei, não vou dar não. Está aqui também o pastor Giovanni, né? Faltou só o pastor Gilmar, né? O pastor Gilmar está lá pregando na Nova Aliança lá em Cavalcante. Eu, Giovanni e Gilmar, praticamente a gente cresceu junto, estudamos junto. Acho que a gente se formou tem 2 anos, né? A gente é novo, a gente parou estudando no primário, tem 3 anos só. E a gente ficava horas jogando ping-pong lá na casa do André, noite, 2, 3 horas da manhã. Hoje, se a gente for fazer isso, vão levar bola, mesa, raquete, tudo. E eu tinha que fazer cura interior, porque pensa numa pessoa ruim jogando ping-pong. Era eu. E o Gilmar, o Jarbas e o Giovanni, eles eram ruins. Você pedia para eles deixar ganhar, eles não deixavam não. Eles davam a vida. Vou pedir ao pastor Giovanni e ao pastor Ilane para ficar de pé. São lá também da Nova Igreja Pentecostal Nova Aliança. Amém. E que você recebesse nessa noite o nosso amigo, vai sacudir a sua vida nessa noite, o pastor Jarbas, com uma forte salva de palmas, com bastante alegria. Glória a Deus, graça e paz, amém, amados? Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui, voltar aqui novamente, né? É a segunda vez que eu venho aqui, eu passei um domingo aqui com vocês, né? A convite do pastor Reinaldo, da pastora Cláudia. Eu quero já agradecer o carinho deles, amém? Dessa família que nos recebeu assim com tanto carinho, irmãos. A gente louva a Deus. O pastor Reinaldo também, a pastora Cláudia ministraram lá na nossa igreja, foi algo assim poderoso. Como já foi apresentada, minha esposa, a pastora Patrícia, meu irmão 2 vezes, que é o pastor Giovanni, né? Minha cunhada, a pastora Ilane. A gente veio hoje com o coração assim muito aberto para poder ministrar para vocês, e eu tenho certeza que Deus essa noite tem algo muito especial. Afinal de contas, gente, hoje é a noite da conquista. Quem veio aqui para conquistar, amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com a nossa vitória. O Senhor é o Deus que nos abençoa. Eu trago um abraço da nossa igreja apostólica da Nova Aliança lá de Itaboraí. A gente louva a Deus pela nossa igreja, somos lá. A gente já esteve aqui também pastoreando aqui no Rio, mas Deus nos levou para lá e nós estamos lá já há um bom tempo ministrando lá, e Deus tem sido conosco naquele lugar, amém? Irmão, sem mais delongas, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que se encontra lá em Gênesis capítulo 11, Gênesis 11, amém? Gênesis 11, do verso 1 ao 8, tá? E antes de eu ministrar, eu gostaria de compartilhar algo com você. Domingo agora, nós ministramos na Santa Ceia uma mensagem com o tema Janelas Quebradas. Talvez você já sabe, talvez você conheça, ou talvez não conheça, mas existe uma teoria chamada Janelas Quebradas. E é muito interessante porque os especialistas eles fizeram um experimento muito interessante. Eles pegaram 2 carros, pastor Reinaldo, né, da mesma cor e da mesma marca. E um carro diz que eles deixaram numa periferia, e outro carro eles deixaram numa área nobre. E aí então passaram-se uma semana, eles foram ver o carro que estava lá na periferia, e quando chegaram lá, o carro estava todo quebrado, tinham levado a roda, tinham levado até o motor do carro, tinham levado todo o carro. E aí quando eles foram lá na área nobre, chegou lá, eles ficaram impactados, porque chegou lá, o carro estava intacto, ninguém havia mexido no carro. Só que o experimento não acabou por aí. Eles então resolveram quebrar um vidro do carro, tá? E aí deixou aquele carro por mais uma semana. E quando eles voltaram lá, irmãos, o carro estava todo quebrado. E aí então eles descobriram uma coisa muito interessante, que o problema não era a classe social, né? Se era porque estava na periferia ou estava na área nobre. O problema ali era o comportamento humano das pessoas, né? Então o que acontecia? Quando eles quebraram aquela janela, uma das janelas daquele carro que ficou intacto, né? Eles acreditam que aquilo ali mandou uma mensagem para as pessoas daquela região ali, que não se importava, tipo assim, esse carro está aqui, está largado aqui, então vamos quebrar o restante, né? Vamos acabar de quebrar. E eu apliquei isso na igreja no domingo, que às vezes nós também, irmãos, a gente não tem talvez cuidado muito bem, às vezes existem algumas janelas quebradas na nossa vida.
E isso mostra, isso dá um sinal de que parece que a gente não está se preocupando mais. Talvez a gente não está mais preocupado em orar mais, em buscar mais a Deus, em entregar a nossa vida. Talvez existam algumas janelas que está quebradas. Às vezes as pessoas desistem de orar pela sua casa, pela sua família. E é muito importante que você entenda que todas as vezes que tiver algo quebrado na sua vida, isso vai emitir uma mensagem, como se você não se importasse com aquilo, como se você não ligasse para aquilo. E pode ser que outras coisas aconteçam. E isso tudo é por causa do nosso comportamento. Nosso comportamento, irmãos, infelizmente, ele nos atrapalha às vezes nem tudo é o diabo, às vezes é o nosso comportamento, né? E a gente deixa de orar e a gente quebra uma janela, e aí a janela da oração, e a gente vai deixando aquilo, e hoje não ora, não orei essa semana, e aí na outra semana também você já não consegue, e isso vai emitir uma mensagem dizendo que a oração não é importante. E a oração é algo extraordinário para nós. Então a gente precisa, irmãos, entender que quando a gente precisa consertar as nossas janelas quebradas, e para a gente conquistar, é necessário que as nossas janelas, principalmente a da motivação, esteja intacta, irmãos. Para a glória de Deus, que você tenha realmente motivação, porque a motivação, ela vai nos ajudar. O que é motivação? Motivação é motivo para uma ação. As pessoas, elas param de crescer, de avançar, de conquistar, porque às vezes elas perderam a motivação, porque elas não têm mais motivo, talvez não tenha mais motivo para lutar pela sua família, talvez não tenha mais motivo para vir à igreja. Então isso é o que? A pessoa acaba ficando desmotivada. Mas Deus, irmãos, na sua palavra, nos dá vários motivos para a gente chegar aqui com muita garra e acreditar que o Senhor nessa noite tem algo especial e poderoso sobre a nossa casa, sobre a nossa família, amém? Eu queria que você pudesse acompanhar comigo nesse texto. Eu vou ler na versão NVI, mas é a mesma coisa, quer dizer, na sua Bíblia também, amém? Diz assim a palavra do Senhor, pode permanecer sentado mesmo. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Repita comigo: um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram, e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu, diga: o Senhor desceu, para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começarão a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham e desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor o dispersou dali para toda a terra, e pararam de construir a cidade. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, eu creio que o teu povo vai entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar com eles nessa noite. É uma noite de conquista, Senhor, e eu sei que pessoas vão sair daqui, ó Deus, com a sua vitória nas mãos. Eu creio nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Seja conosco nesse momento da ministração da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você desse um aplauso. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é tremenda. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. É ela que nos faz conquistar, glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, amém? Ele fala acerca da Torre de Babel, né? E a gente vai ver daqui algo muito interessante, porque a Bíblia ela é algo que ela sempre nos ensina alguma coisa. E eu queria falar hoje de um tema sobre uma igreja que conquista. Nós somos uma igreja, irmãos, que conquista, amém? Não há, a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Nós temos a unção do santo, amém ou não amém, irmãos? Nós temos essa unção de Deus na nossa vida. Então, sabe, quando você tem a unção de Deus, quando você vai em nome do Senhor, a gente vence, a gente conquista. E eu queria falar hoje sobre uma igreja que conquista, uma igreja que avança, uma igreja que alcança, sabe, vários níveis. Ela cresce, ela avança, e nós somos essa igreja, amém? Cada um de nós aqui. Quando eu falo de igreja, irmãos, eu não estou falando apenas do templo, né, desse local aqui, eu não estou falando de mim, de você. Nós fazemos parte, amém? Nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros dessa igreja, nós somos a igreja de Cristo, amém? E a palavra do Senhor,
ela vai falar algo aqui muito interessante. A Bíblia diz que no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Irmãos, veja que coisa interessante. A primeira coisa que a gente observa aqui é que esse povo aqui, eles têm uma maneira só de falar. Esse povo, eles têm só uma maneira de se comunicar. Então, uma igreja que vai conquistar, uma igreja que vai avançar, irmãos, primeiro, é uma igreja que conhece o poder da comunicação. Esse povo aqui, eles começam a conquistar algo interessante. Diz a Bíblia que eles começam a descobrir, a queimar tijolos. Até então eles só usavam pedra, eles não usavam tijolo. Então eles começam aqui a conquistar outras coisas, porque eles começam a se comunicar muito bem. E eu vejo que uma igreja que conquista é uma igreja que sabe se comunicar bem. Eles falam a mesma língua. Diz a palavra que eles têm um sotaque só. Isso aqui, irmãos, é muito importante para o dia de hoje, porque nós precisamos aprender a falar a mesma língua. Nós precisamos, na igreja, aprender a falar, sabe, ter uma só fala, um só sotaque. A gente não pode ter outro sotaque. Nós precisamos então ter o mesmo sotaque, falar a mesma coisa. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que uma igreja que conquista é uma igreja que se comunica bem. Aleluia. Amém, irmãos? É aquela igreja que está alinhada, que está, sabe, falando a mesma língua do Espírito, daquilo que Deus tem para a igreja, daquilo que Deus tem para esse tempo. Então é interessante porque eles começam a conquistar algo que é interessante. Diz a Bíblia que eles começam a descobrir também que eles podiam usar o pinche em vez da argamassa. Eles começam a conquistar, irmãos, tudo porque eles falam a mesma língua. Olha, você sabe que o diabo, ele tenta de todas as formas, irmãos, nos confundir. Você sabe que a maioria dos divórcios dentro de um lar, dentro de uma casa, é porque o casal acaba não se comunicando muito bem, eles acabam não se entendendo. Você sabe que hoje a família, ela está reunida, mas ela não está unida. Você sabia disso? Você sabia que às vezes a família está na sala e está todo mundo ali na sala, só que está todo mundo com o seu celular na mão. A família está reunida, mas ela não está unida, porque se ela tivesse unida, eles estavam fazendo a mesma coisa. E uma igreja, irmãos, que quer vencer, que quer avançar, uma igreja que conquista, é uma igreja que está alinhada, que está falando a mesma coisa, é uma igreja que está realmente falando a mesma língua, se comunicando muito bem. Tem até aí um ditado que diz que aquele que não se comunica se trubica. E é uma grande realidade. Se a gente quiser conquistar, se a gente quiser conquistar como igreja, a gente vai ter que aprender a falar a mesma língua. O que os céus estão falando? O que Deus está falando com a igreja? O que Deus está falando como líder da igreja? O que Deus está fazendo nesses dias? Então é importante a gente descobrir essa linguagem, a gente falar a mesma língua, porque isso vai fazer a gente conquistar. Amém ou não amém, irmãos? Amém. E aí a gente vai vendo aqui coisas tremendas que vai acontecendo. Outra coisa que esse povo descobre aqui é uma coisa interessante. Primeiro, ele descobre o poder da comunicação. Eles sabem que se eles se comunicar bem, eles vão conquistar muita coisa. E agora, eles vendo isso, irmãos, que eles se comunicavam muito bem, o que eles fizeram? Eles têm uma ideia. E uma ideia extraordinária. Uma ideia genial. Eles falam assim: já que a gente conseguiu fazer tijolo, já que a gente começou a descobrir o piche em vez da argamassa, então vamos fazer o seguinte: por que a gente não constrói uma cidade? Por que a gente não constrói uma cidade e que essa cidade ela possa ter uma torre que vai alcançar os céus? Olha que ideia, irmãos. Afinal de contas, eles podem tudo. Por quê? Porque eles falam a mesma língua. E quando você fala a mesma língua, você começa a entender um ou outro. E quando você entende o outro, a coisa vai fluindo, a coisa vai acontecendo. Amém, irmãos? Quando uma igreja começa a crescer, é sinal que essa igreja, ela está alinhada com a visão do líder, ela está alinhada com a visão do pastor que Deus colocou, e está todo mundo falando a mesma coisa, está todo mundo falando, tendo o mesmo sotaque. E aqui eles têm uma ideia, e a ideia deles é o quê? Vamos construir uma cidade. Afinal de contas, a gente pode isso. E eles vão, irmãos, e eles começam a construir, eles começam a conquistar isso. Olha que coisa tremenda, olha que coisa linda, irmãos, que está acontecendo aqui. Eles começam então a ter uma ideia de construir uma cidade, e eles começam a construir. Diz a Bíblia que eles começam a fazer, eles começam a construir essa cidade, e eles estão conquistando algo extraordinário, porque eles falam a mesma língua. Mas a Bíblia diz, irmãos, aqui, que uma igreja que quer conquistar, irmãos,
ela precisa entender e avaliar, sabe, as suas ideias, o que você quer conquistar nessa noite. Essa conquista, ela vai glorificar o nome do Senhor, porque veja bem, esse povo, eles querem construir uma cidade, e eles têm uma motivação, e sabe qual é a motivação deles? A motivação deles é: nós vamos construir essa cidade, nós vamos fazer uma torre que alcance o céu, para que o nosso nome fique famoso. Veja bem, irmãos, eles estão preocupados com o nome deles. E aí, pastor Reinaldo, eu fico preocupado, porque, irmãos, a gente precisa entender, se eu conquistar isso que eu quero para a minha vida, será que isso vai glorificar a Deus? Será que se eu conseguir obter isso, será que isso vai agradar a Deus? Ou será que isso vai ocupar o meu tempo? Ou será que isso vai substituir o Espírito Santo na minha vida? Então eu preciso entender se aquilo que eu vou conquistar vai agradar o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui, essa igreja, esse povo aqui, eles têm uma ideia excelente, uma ideia muito boa, só que a motivação era uma motivação errada. E é isso que nós precisamos avaliar. Às vezes nós estamos buscando algo da parte de Deus, nesse culto da quarta da conquista, e a gente tem que parar e fazer uma pergunta: será que aquilo que eu estou buscando a Deus, isso vai glorificar a Deus? Ou será que só vai, sabe, vai me deixar famoso? Porque, irmãos, a gente começa a perceber que existem pessoas que fazem algumas coisas, tudo para que ela seja beneficiada, para que o nome dela apareça. Ela vai fazer algo para a igreja, ela tem uma ideia, e aí a ideia que ela tem é uma ideia para glorificar o nome dela, não é para glorificar o nome de Deus. E aí a gente vê aqui que esse povo, eles estão preocupados em ficar famosos, e eles estão conquistando, gente. Eles iam construir essa cidade, até o ponto que Deus desceu para ver o que eles estavam construindo. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, eles descobrem o poder da comunicação. Segundo, eles têm uma boa ideia, mas uma motivação errada. E quando você tem uma boa ideia, quando você tem algo, sabe, bom, mas a motivação sua é outra motivação, não é para glorificar o nome de Deus, não é para que o nome de Deus seja glorificado, irmãos. Deus, ele vai descer, sabe por quê? Porque aqui em terceiro lugar, tudo vai passar pela aprovação de Deus. Irmãos, tudo que a gente faz, a Bíblia fala que a nossa obra, ela vai ser levada ao fogo como ouro. Assim como o ouro é provado, a nossa obra também. E a Bíblia fala, querido, que se a nossa obra ela for palha, ela vai se queimar e vai ficar por ali mesmo. Sabe por quê? Porque tudo passa pela aprovação de Deus. E Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. E quando Deus olhou, viu eles falando a mesma língua, viu eles construindo. Mas Deus viu que a intenção do coração deles, gente, era outra. A intenção do coração deles era para que o nome deles ficasse famoso, não o nome do Senhor. Era para que o nome deles, sabe, ficasse famoso, que as pessoas falassem: que legal, olha que, sabe, eles queriam fazer algo, eles queriam conquistar algo, para que o nome dele ficasse famoso. E Deus desceu, Deus olhou, Deus viu que o coração deles, a motivação deles estava errada. E sabe o que Deus fez, gente? Diz a palavra aí no texto que Deus mandou parar aquela obra. Veja bem, tem coisas que, se a gente não orar, se a gente não buscar a Deus, se a gente não fizer essa pergunta para Deus: Senhor, será que isso que eu estou tanto, que eu quero tanto, será, Senhor, que isso vai glorificar o teu nome? Será, Senhor amado, se eu conquistar isso na minha vida, isso vai glorificar o teu nome? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus sondou o coração deles e viu que o coração daquele povo o coração deles era um coração, a motivação deles era uma motivação errada. E Deus manda parar a obra. Tem coisa que Deus vai mandar parar, irmãos, se não for para glorificar o nome dele. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Você está entendendo isso? Tem coisas que Deus vai mandar parar, irmãos, porque isso, e a gente não vai entender: meu Deus, por que isso não deu certo? Porque, irmãos, às vezes o nosso coração, sabe, a Bíblia diz que o nosso coração às vezes é enganoso. Às vezes nós queremos algo que a gente tem, sabe, aquelas, achando, tem boas intenções, mas a motivação está errada. A motivação está errada. E a Bíblia diz que o Senhor mandou parar. Sabe por quê? Porque tudo que a gente fizer nessa terra vai passar pela aprovação de Deus, irmãos. Ela pode ser até uma boa ideia para a gente, para algumas pessoas nossas, mas quando chegar lá no crivo de Deus, naquilo que Deus vai aprovar, se Deus realmente vai, sabe, se agradar daquilo, Deus vai analisar. Então é por isso que a gente tem que entender que Deus é o Deus que sonda o nosso coração. Deus, ele vê o nosso coração, irmãos.
Ele conhece o nosso coração. Deus ele não olha para aquilo que a gente fala da boca para fora. Ele olha logo o nosso coração. Ele vai lá dentro, ele esquadrinha, ele sonda o nosso coração. E ele consegue perceber, porque ninguém consegue, gente, enganar a Deus. Ninguém consegue, gente, enganar o Senhor. O nosso Deus é o Deus que é onipotente, é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então a Bíblia fala que eles estavam... A obra que eles estavam fazendo foi desaprovada por Deus. E agora acontece uma coisa muito interessante, porque Deus vai falar algo que muito sério, irmãos. E é isso, eu quero que você pegue isso aqui, porque isso aqui é uma chave para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus falou assim, olha, Deus desceu e Deus começou a reparar e vendo eles construindo, eles conquistando. Eles já tinham conseguido conquistar, eles fizeram tijolo, eles substituíram a pedra pelo tijolo, eles conseguiram substituir a argamassa pelo piche. Eles estavam indo, eles estavam conquistando, eles estavam fazendo a cidade, eles estavam construindo a torre, eles estavam conquistando, irmãos. E Deus desceu para ver. E quando Deus olhou, Deus viu, irmãos, o que eles estavam fazendo, a obra que eles estavam construindo. Deus estava vendo ali. E Deus mandou parar aquela obra. Mas antes de parar, Deus falou uma coisa muito interessante. Deus falou aqui, irmãos, olha, eles são um só povo, eles falam uma só língua, e começarão a construir isso que eles estão construindo. E ele disse aqui mais, olha, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo aqui para nós, irmãos, aleluia, que se a gente estiver unido, se a gente estiver realmente falando a mesma língua, se a gente realmente estiver ligado, conectado com Deus, alinhado com o Espírito Santo, meu irmão, ninguém vai impedir a nossa obra. Ninguém, irmão, se a nossa motivação for uma motivação certa, porque Deus só para essa obra porque a motivação estava errada. Ele disse, não vai continuar. Deus espalhou aquele povo, porque Deus é um Deus que espalha, irmãos, quando Ele vê que é uma coisa que não vai agradar a Deus. E aí, irmãos, sabe, mas quando Deus olha para nós e Ele vê um povo, uma igreja, aleluia, que está conectada, que está ligada, que está em sintonia, que sabe, com os céus, meu irmão, alinhado, falando a mesma língua, todo mundo, querido, aleluia, a Bíblia mesmo está dizendo, não vai haver limite para esse povo vai conquistar, esse povo vai avançar. E eu quero crer que nessa noite, nós estamos alinhados, nós estamos, irmãos, falando a mesma língua nessa noite. Eu tenho certeza que o nosso propósito, do nosso coração, é glorificar o nome dele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz que Davi, quando lutou com o gigante, irmãos, você vê que Davi, ele, se tivesse que desse uma porcentagem de 1% para ele, seria muito para vencer o Golias. Mas Davi, ele foi em nome de quem, irmãos? Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Falou, Senhor, se eu conquistar essa vitória, o teu nome vai ser glorificado em Israel. Irmãos, como é bom quando a gente quer conquistar, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja, sabe, que as pessoas olham e falam, olha, é Deus a vida daquela pessoa, Deus deu vitória, olha, era impossível essa cura, e Deus curou, olha, é impossível ela conquistar o filho dela, a família dela, o casamento dela estava destruído, e ela conquistou, ela lutou, e Deus deu vitória. Irmãos, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Agora Deus mostra para a gente aqui uma coisa muito interessante, irmãos, que é o poder da concordância. A Bíblia mesmo fala que Jesus, ele falou que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, que ia acontecer, irmãos. Sabe, eles descobrem aqui, Deus mostra aqui para nós, que existe um poder da concordância aqui. Se todo mundo falar a mesma língua, se todo mundo concordar, se todo mundo estiver alinhado, irmãos, não tem diabo, não tem inferno, pastor Reinaldo, que vai parar uma igreja alinhada, uma igreja que está vivendo em concordância, irmãos. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Era uma igreja que a Bíblia fala, irmãos, que eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje para pregar o Evangelho, mas era uma igreja que Deus acrescentava todos os dias pessoas nela. Sabe por quê? Era uma igreja alinhada, elas estavam em concordância, em comum acordo, eles viviam, irmãos, ali, sabe, alinhados, falando a mesma língua. Lá não tinha sotaque diferente no meio daquele povo, ninguém falava arrogante, todo mundo falava, tinha um jeito de falar, uma maneira de falar. E a Bíblia diz que todo o dia Deus acrescentava pessoas naquela igreja. Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Quando você descobre esse poder da concordância, por que o diabo ele quer causar discórdia na sua casa? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele disse, uma casa dividida, ela não subsiste. Ou seja, ela não avança, ela não cresce, ela não conquista nada.
Irmãos, às vezes o problema não está no culto nem na igreja. O problema às vezes está dentro da nossa casa, que não há acordo ali na nossa casa. Há uma briga ali entre marido e mulher, entre filho, todo mundo falando uma língua diferente. Há uma confusão. E aí como que Deus vai operar, irmãos? Porque Deus, ele age através da concordância. Quando está todo mundo falando a mesma língua, ele disse aqui: olha, nós vamos ter que impedir essa obra, porque se eles continuarem falando a mesma língua, se eles continuarem tendo o mesmo sotaque, se eles falam a mesma coisa, eles vão alcançar muita coisa. Então a gente vai ter que fazer o quê? Deus, ele não destruiu aquele povo, ele apenas fez uma coisa. O que ele fez? Ele confundiu a língua deles. Quer dizer, cada um falou uma língua e cada um não entendia mais. Mas isso aqui foi porque Deus teve que impedir, teve que intervir. Sabe por quê? A motivação errada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o diabo até hoje também, ele não gosta que a gente fale a mesma língua. O diabo, ele não gosta, irmãos, que o casal esteja unido, sabe? Porque ele sabe que se aquela casa estiver unida, em concordância, ela vai avançar, ela vai conquistar. É por isso que o diabo, ele tenta, porque, irmãos, você sabe que tudo que começa com é para dividir mesmo, né? Então tem uma divisão, não tem divisória, tudo para divórcio, tudo começa com vai dividindo, irmãos. E o diabo também, ele é um divisor, ele quer destruir, irmãos. Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele tem uma missão, e essa é a missão dele, roubar. Por que ele não mata ela? Não, ele rouba primeiro. Porque ele mata as pessoas, ou então ele rouba o sonho, ele rouba, sabe, a alegria, ele rouba a esperança da pessoa, ele rouba a comunhão da família, sabe, ele vai tirando tudo, irmãos, porque primeiro ele vai roubando, para depois ele matar, aí depois ele destrói. Então é um processo que o diabo vai fazendo. Mas, irmãos, eu quero dizer em nome de Jesus, aleluia, que esse decreto do inferno não vai acontecer aqui nas famílias, porque o Senhor está aqui. Nós vamos falar a mesma língua, nós vamos orar junto, nós vamos clamar junto, nós vamos conquistar junto, porque nós somos uma igreja que conquista. Aleluia! Uma igreja que conquista. E é muito legal, irmãos, quando a gente vê uma igreja, aleluia, que está, sabe, vivendo o poder da concordância. Está todo mundo falando a mesma coisa. Está todo mundo, sabe, olha, vamos fazer isso, vamos embora. Você vê aqui que eles estão tudo, eles concordam com tudo. Vamos fazer tijolo, vamos embora. Vamos fazer isso, vamos embora. Vamos fazer uma cidade, vamos embora. Irmãos, eles estão em plena concordância. Mas sabe que a pior coisa que tem, irmãos, aleluia, é quando a gente vê uma discórdia. E a discórdia, Deus não opera na discórdia. E às vezes a gente não percebe isso. A gente só vai ver isso, sabe o quê? Vem cá, pastor Reinaldo. Deixa eu falar aqui com o pastor Reinaldo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Reinaldo, me dá a mão aqui, irmãos. Olha aqui, assim não, assim, isso, o braço aqui. Irmãos, olha só, olhem para cá. Se vocês olham, você fala, rapaz, que pastor unido. Não é, irmãos? Vocês vão ver aqui, estamos juntinhos. Talvez você quer um exemplo de união mais forte do que esse aqui. Aqui eu estou juntinho a ele, ó. Aí vocês vão olhar e dizer, rapaz, o pastor Jabes, o pastor Reinaldo, olha como eles são unidos, eles concordam em tudo, você está vendo? Só que, irmãos, isso aqui não vale de nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não vai ficar junto. A Bíblia diz que não permanecerão juntos aqueles que não tiverem, quando a gente começar a andar, você quer isso? A Bíblia falando, andarão dois juntos, olha aqui, ó. Você vai andar para lá, eu vou para cá, aqui, ó. A gente vai ficar aqui, ó, brigando. Isso aqui, sabe o que é isso? É falta de quê, irmãos? Concordância. Por quê? Porque acontece, eu quero ir para cá e o Reinaldo quer ir para lá, o pastor quer para lá, eu quero ir para cá, não vem para cá, não. E aqui, o que a gente faz? A gente aqui está dividindo força. E você sabe que isso aqui cansa, gente. Como é que a gente vai conquistar assim desse jeito? Quando uma igreja está dividida, não está alinhada, irmãos, sabe? E a gente percebe, sabe o quê? Quando a gente começa a andar. Porque a Bíblia fala, irmãos, sobre isso. Andarão dois juntos. Porque permanecer junto, a gente fica aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus dá uma visão, dá algo para a gente conquistar, e a gente vai, aí o que acontece? Ele vai falar, eu quero vir para cá. E aí a gente fica aqui dividindo. Por quê? Porque eu acabo, sabe, neutralizando a força do pastor Reinaldo, e ele também a minha, e isso vai cansando, gente. E aí a gente vai chegando na igreja meio cansado, a gente não vai entendendo, meu Deus, as coisas acontecem. Sabe por quê? Está faltando concordância. A gente está falando a mesma língua. Mas você quer ver uma coisa? Sabe o que está faltando aqui, irmãos? Não é só concordância, não. Sabe o que está faltando aqui? Uma palavra chamada, sabe o quê? Nós precisamos ceder. Porque o problema aqui é que eu não quero ceder. Ele quer ir para lá, e eu quero vir para cá, e eu não quero ir com ele, nem ele comigo. E a gente fica aqui. Isso, o diabo ama isso, irmãos. Essa discórdia, a gente vai vencer como? Você acha que uma igreja vai conquistar desse jeito, irmãos? O pastor indo para um lado, a igreja indo para o outro? Não. O irmão indo para um lado, outro para o outro? Não. Uma igreja indo para um lado, o marido querendo para um lado, a esposa para o outro? Não. Então o que acontece? Quando eu
aquela palavra simples, né? Eu vou ceder. Você quer ir para lá, irmão? Então bora. Aí eu vou com ele. Aí eu falo, não, vamos para cá agora. Aí ele vai também, sabe por quê? Porque eu cedi. Você pode aplaudir o Senhor quando você cede, meu irmão. Obrigado, pastor. Quando você cede, a gente começa a conquistar, irmãos. A gente começa a avançar. Porque sabe o que? Dividido a gente vai cair, mas junto nós vamos avançar. Então quando a gente começa a estar em concordância, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Eu quero encerrar aqui falando uma coisa muito interessante. Eu estava para ministrar para o pastor Reinaldo, lá para os líderes lá da nossa igreja, e eu estava assim, eu falei, meu Deus, sabe aquele dia que você não tem uma palavra para entregar para a igreja, e você precisa falar de algo, e eu estava sem nada. Eu falei, meu Deus, eu preciso de algo do Senhor. E Deus falou comigo assim, vai lá fora, coloca o lixo, quando você voltar, eu vou te dar a palavra. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, isso não pode ser loucura da minha cabeça, não é possível. Irmãos, eu peguei o lixo e fui. Quando eu voltei, Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Menos mãos e mais coração. Aí eu tomei um susto, menos mãos e mais coração. Pois é, meu filho, o que está acontecendo é que tem muita gente colocando a mão e pouco coração. E aí, irmãos, Deus fez eu voltar lá atrás, quando eu aceitei Jesus, pastor. E aí eu lembrei do meu tempo, irmãos, que eu ia para a igreja. Eu não via defeito na igreja, eu não via problema nenhum. Eu só queria estar na igreja, eu só queria adorar. E eu comecei a entender que naquela época o meu coração era muito mais importante do que as minhas mãos. Porque eu estava colocando, irmãos, e Deus falou, vocês estão colocando muitas mãos. E é por isso, porque, irmãos, o que mãos representa? Aí Deus foi me dando, eu fui anotando. Aí Deus foi falando comigo, mãos representa o fazer, mas o coração representa o realizar. Porque, irmãos, quando eu coloco a minha mão, eu quero fazer do quê? Do meu jeito. Quando eu coloco as minhas mãos, eu quero fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Mas quando eu coloco o coração, eu quero fazer do jeito dele, da visão que Deus deu a ele. É por isso, irmãos, que está difícil hoje ceder na igreja. Como que a gente vai conquistar desse jeito? Como que nós vamos ser uma igreja abençoada se a gente não consegue estar unidos, se a gente não consegue estar em concordância? Aí Deus foi falando comigo, as mãos até faz, mas é com o coração que se realiza. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o que tem feito muitas pessoas pararem foi porque eles colocaram só as mãos e pouco coração. E sempre assim, sabe por quê? Porque quando eu ponho só as mãos, eu faço a minha vontade, mas quando eu ponho o coração, eu faço a vontade dele. Quando eu ponho suas mãos, uma hora eu canso. Você já viu, irmãos, que tem às vezes pessoas cansadas na igreja? Pastor, eu vou desistir, eu vou mais no grupo familiar, eu não vou mais isso, eu vou cansado, sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, o coração não está mais ali. E quando a gente tira o nosso coração, quando a gente só põe a nossa mão, a gente vai cansando, e a gente cansa de evangelizar, a gente cansa de convidar pessoas para vir. Eu não vou convidar mais não. Mas meu irmão, quando você está com o coração, você é um evangelizador nato, você quer trazer almas para Jesus, você quer trazer as pessoas para o culto da quarta-feira, para o domingo, para estar aqui de manhã, o teu coração começa, irmãos, aleluia, palpitar por Jesus, apaixonado por Jesus. Aleluia. Então isso é tremendo, irmãos, aleluia. Mãos representa compromisso, o coração representa paixão. Glória a Deus. Você vê, irmãos, que coração é tão importante, porque você pode até ficar sem as mãos e você continua vivo. Agora para o teu coração para você ver. Acabou. Você pode ter mãos e morrer. Você vai ser um defunto espiritual na igreja. É por isso que às vezes a gente vê pessoas passando, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não escuto, eu estou assim. É porque o teu coração, você colocou as mãos e pouco coração, e o coração precisa estar firme, irmãos, aleluia, glória a Deus. Quando eu só ponho as mãos para fazer, aleluia, eu acabo cansando. Mas quando eu coloco o meu coração, eu vou até o fim, irmãos, eu vou até o fim. Então nós precisamos, quando eu coloco as minhas mãos, eu não quero andar alinhado com a visão da igreja, mas quando eu coloco o meu coração à disposição, as coisas começam a acontecer, as conquistas começam a vir. E tem uma coisa muito interessante, eu quero encerrar com isso aqui, irmãos, é que Neemias, ele disse lá em Neemias 6,
4, 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração, ele não fala que foi as mãos que fez aquilo, ele fala porque o coração do povo se inclinou a trabalhar, ou seja, eles começaram a falar a mesma língua, o coração, irmãos, estava no lugar certo, eles usavam as mãos sim, mas eles usavam mais o coração, e por isso Neemias falou, nós conseguimos alcançar esse feito, essa conquista, porque o nosso coração se inclinou. Aleluia. Que o nosso coração nessa noite, irmãos, venha se inclinar. Glória a Deus. Deus tem vitória para você, amém? Glória a Deus. Tem um tocado, cadê a menina do pecado aqui? Dá para vir aqui? Isso, faz no fundo aqui, cadê ela? Tá aí? Glória a Deus. Irmãos, é algo lindo e maravilhoso que Deus tem para fazer na nossa vida. Aleluia. O pastor ele conta um testemunho, eu não sei se eu já contei aqui, que eu ouvi, de repente o pastor até já compartilhou com vocês, mas ele fala de um pastor que ficou muitos anos ministrando na África. Irmãos, diz que um dia ele morreu, esse pastor, esse missionário, irmãos, e quando a família pediu para que enterrasse o corpo dele no país dele, e você sabe o que os africanos fizeram, irmãos? Sabe o que eles fizeram? Quando a família chegou lá, preparou tudo, nós vamos levar. Os africanos se reuniram e falaram assim: olha, vamos fazer o seguinte, a gente queria fazer um pedido para vocês. E aí a família perguntou: mas qual o pedido que vocês querem fazer? Assim: olha, eu quero que vocês levem até o corpo dele, mas eu queria que você deixasse o coração dele aqui. Nós queremos enterrar o coração dele na África, porque ele deu o coração dele, ele abriu mão de muitas coisas, ele deu o coração dele pela África. E irmãos, aquele povo pediu que o coração daquele pastor, só o coração dele, fosse enterrado ali. Porque quando a gente coloca o nosso coração, as coisas começam a acontecer. Aleluia. Se nós queremos ser uma igreja que vai conquistar, a gente vai ter que aprender a se comunicar bem, irmãos. Sabe, estar junto, se comunicar, estar unido cada vez mais. Essa é uma igreja, eu sei que essa igreja é uma igreja unida, é uma igreja que está junto, irmãos, e quanto mais a gente lutar pela essa unidade, para a gente poder estar junto, irmãos, mais a igreja vai conquistar, mais a igreja vai avançar. Sabe por quê? Porque nós estamos falando a mesma língua, nós estamos falando, sabe, nós não temos sotaque diferente, está todo mundo falando a mesma coisa. Nós vamos conquistar, nós vamos avançar, é nosso, Deus é para a gente, Ele vai operar o milagre. Aleluia. E eu queria dizer uma coisa com você, eu queria que você se colocasse de pé agora. Aleluia. Glória a Deus.